Olá pessoal, tudo bem? Vamos à nossa reflexão de hoje? Então elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus e roguemos a Ele que encha os nossos corações de alegria e de esperança, e que assim seja. Bom pessoal, hoje nós vamos falar de um personagem da Boa Nova, que é o cego de Jericó. Essa passagem está narrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó e quando à beira do caminho, estava Bartimeu. Era o filho de Timeu, era um cego e pedinte. Estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos que estavam na multidão o repreendiam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. E eles chamaram o cego, dizendo-lhe: Anima-te, ergue-te, ele te chama. Ele, lançando fora o seu manto, saltando, foi até Jesus. Em resposta a ele, Jesus lhe disse: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver e o seguia pelo caminho. Bom, pessoal, essa passagem de hoje, ela nos faz perceber muitas coisas importantes para nós. O cego de Jericó é um dos milagres que Jesus realizou que consta nos evangelhos. Mas ele já é o terceiro caso de cego que Jesus cura. Ele já havia curado outros dois cegos nos evangelhos. E nesse momento aparece o Bartimeu. É importante a gente entender que Bartimeu não era o nome dele. Ninguém sabe o nome dele porque o chamava pelo apelido que era Bartimeu. Porque a palavra Bar significava filho de. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Bartolomeu, filho de Ptolomeu. Então, Bar significava filho de. Para vocês perceberem quanto esse homem ele vivia à margem, As pessoas não percebiam a existência desse homem aí, à beira do caminho, tanto que nem sabiam o nome dele. Ninguém tinha intimidade com ele. Quando a gente fala que ele estava à beira do caminho, é importante a gente perceber que havia uma estrada que ligava Jericó a Jerusalém. E essa estrada, o nome dela era Caminho, porque era o único caminho possível. Então falava, a casa do caminho, era a casa que foi construída nessa estrada que ligava Jericó a Jerusalém. Esse homem estava à beira do caminho, da mesma forma, Então era esse único caminho, era essa estrada. Então, gente, ele ouviu dizer que Jesus passaria por ali. Quando Jesus passou, ele demonstrou conhecimento. Ele chamou Jesus de filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E é bem isso que nós precisamos entender, que o nosso relacionamento com Jesus precisa ser a partir daí. Reconhecer que nós temos necessidade dele, chamar por ele, porém pedir a ele misericórdia. Se a gente for ter tudo aquilo que a gente merece, a gente não vai ter muita coisa. Deus dá as coisas para nós, dá as oportunidades para que a gente cresça, para que a gente aprenda, para que a gente melhore. Nem sempre é porque a gente merece, mas pela misericórdia de Deus, porque Deus é misericordioso, não é? E aí, quando ele falava, as pessoas mandavam ele calar a boca. E quanto mais as pessoas repreendiam ele, mais ele gritava, até que Jesus o ouviu. Isso faz a gente pensar quantas vezes nós estamos tentando gritar por socorro, pedir ajuda, pedir uma melhora na nossa vida, dar um passo para melhorar, e as pessoas tentam abafar a nossa fala, abafar a nossa necessidade, Tentam abafar os nossos pedidos de socorro e as nossas tentativas de melhoria. Então, essa multidão não necessariamente são pessoas, gente. Às vezes, essa multidão são os nossos problemas, as nossas atividades diárias, o nosso excesso de trabalho, o nosso excesso de preocupação, o nosso pouco sono, o nosso muito comer, muito falar mal dos outros. São as multidões
né, que às vezes atrapalham o nosso melhoramento. Quando este cego gritava por Jesus, ele estava em busca de melhoria, ele queria sair daquele estado que ele se encontrava. Apesar que as pessoas e todo o contexto dele tentasse fazer ele desanimar, ele não desanimou em nenhum momento, até que Jesus o encontrou e perguntou para ele: "Que queres que eu te faça?" Jesus perguntou para ele, e isso demonstra que ele sabia o que ele queria, porque ele estava buscando Cristo, e ele disse: "Que eu volte a ver." E Jesus, naquele momento, disse a ele que a fé dele havia salvado. "Tua fé te salvou." E imediatamente ele voltou a ver e mais, seguia o mestre pelo caminho. Então, quantos de nós, às vezes, temos a nossa visão restituída e nos esquecemos de Jesus e não queremos continuar com ele no caminho? Quando eu falo da nossa visão, a nossa cegueira, não necessariamente ela é física, ela é do nosso corpo, mas a cegueira é espiritual. Às vezes, nós temos uma cegueira espiritual no sentido de, todos nós, na verdade, temos um pouco dessa cegueira, né? De não enxergar com clareza os ensinamentos, as coisas que chegam até nós para que a gente possa aprender, evoluir e crescer. Então, essa passagem de hoje, do cego de Jericó, faz a gente pensar em como nós temos a necessidade, o quanto é importante da gente buscar melhorar, né? E acreditar que com Jesus nós possamos ver diferente, né? E aí, mais uma curiosidade, né? Estudando aí, eu percebi que Jericó, eu ouvi dizer que Jericó foi a única vez que Jesus esteve em Jericó, né? E o cego Bartimeu soube aproveitar a oportunidade única de encontrar o mestre e para que ele pudesse lhe restituir a visão. Então, que nós possamos usar esta passagem do cego de Jericó para trazer ensinamentos para nós e fazer a gente pensar nesse ano que se inicia. Quantas coisas eu preciso mudar e preciso reconhecer que eu preciso de ajuda? Será que a minha ajuda não está no Cristo? Será que... E quando eu falo no Cristo, não é só no sentido de frequentar uma religião, mas também há muitas pessoas que não têm o hábito de uma oração, não têm o hábito de uma religião, e isso pode ajudar muito na vida dela. Mas algumas pessoas têm o hábito, vai ao centro toda semana, toma passe e tudo mais, mas falta Cristo. Falta Jesus, falta trazer os ensinamentos do Mestre para o nosso coração. É assim, a gente ouve o Evangelho, ele entra pelos nossos ouvidos, precisa processar no nosso coração e sair pelas nossas mãos como forma de ação. Nós precisamos colocar em prática esses ensinamentos que chegam a nós todos os dias. Então, que nós possamos, com a experiência desse cego Bartimeu, né, que a gente possa observar o que é que nós estamos fazendo com as oportunidades que surgem na nossa vida. E vamos clamar aí ao Mestre, ao Filho de Davi, que nos ouça, que cure a nossa cegueira. E quanto mais a turba, a multidão de pessoas ou de problemas e dificuldades tentar abafar a nossa fala, que nós tenhamos mais força para clamar mais alto e acreditar que Ele virá nos auxiliar. Então fiquem todos com Deus e tenham aí uma excelente semana e fiquem à vontade para compartilhar esse e os outros vídeos e também o nosso canal do YouTube, Espiritismo no Cotidiano, para todas as pessoas que vocês creem que essas mensagens façam sentido. Um grande abraço, fiquem com Deus.